muito boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Ele seja sempre a nossa referência maior. Ele é o nosso modelo e guia. É o nosso maior exemplo. É o nosso seguimento. Se espelharmos em Jesus e procurarmos buscar tudo que Ele deixou no seu Evangelho, estaremos cumprindo um pedaço daquilo que viemos fazer aqui. Basta apenas prestar atenção naquilo que Ele falou e da forma como Ele fazia, nos exemplificando. Que esse possa ser o nosso maior objetivo enquanto estivermos encarnados nesse mundo físico. Conversar com vocês um capítulo do Evangelho, a palavra escândalos, cortar a mão. Eu gosto sempre de passar a parábola, porque atiça a curiosidade das pessoas em ir ver a parábola depois. Porque os ensinamentos de Jesus estão em cima das parábolas, daquilo que Ele deixou para nós como referência, porque as parábolas não puderam sofrer alterações nas suas traduções, então elas ficaram intactas. Por isso que a doutrina espírita trabalhou só com o ensinamento de Jesus. Não houve adulteração, então a verdade, a maior referência que nós temos é o que está no Evangelho, relacionado especificamente a Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 6 a 11, ele diz o seguinte: o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço numa mó de caftafona e o lançasse no fundo do mar. Mó era um aparelho em que amarrava-se um jumento, ele empurrava e as pás pegavam a água e a água fazia a energia. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que se sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão, o teu pé, te escandaliza, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno. Vê, não desprezes algum destes pequeninos, porque eu te declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. É uma linguagem de Jesus forte, dura. Ele usava a questão de educador. Então, às vezes, ele era duro nas questões. Então, ele usava expressões como arder no fogo do inferno, arder no fogo eterno, ser lançado no fogo, ranger de dentes. Ele usava essa expressão porque essa expressão calava fundo nas pessoas daquela época. Então ele usava uma terminologia forte e rigorosa, porque era a única forma que ele tinha de chamar a atenção do povo daquela época para a questão do que ele estava falando, daquilo que era o seu ensinamento. Ele estaria deixando para nós e que está aí hoje há mais de 2019 anos. Então ele necessitava de usar essa forma de expressão. Não escrevia nada, confiou isso exatamente a 12 seguidores em que ele escolheu. 4 deles é que escreviam, ele não escrevia nada. Então, o seu ensinamento era extremamente oral, porque ele não poderia, pela missão que ele tinha aqui, ainda ir escrever. Ele tinha um objetivo maior. Então ele não se preocupou com essa questão. Essa questão ficou para os seus apóstolos. Então essas expressões usuais que ele usava, era para que fixasse isso na mente das pessoas. Então ele usava termos como mão no pescoço, a ser lançado no mar, fogo eterno, fogo do inferno, tudo numa questão metafórica, para que isso fosse bem divulgado e que isso, na verdade, ficasse. Porque até hoje, quando você lê qualquer coisa relacionada ao Evangelho de Jesus, chama a atenção essas expressões. É muito interessante.
Então a gente entende que a proposta de Jesus era estritamente relacionado a nós. O seu ensinamento era relacionado à nossa questão comportamental. Então Jesus, ele usa essa parábola na questão do escândalo e cortar a mão, o pé, e você entrar todo estrupiado no reino dos céus, uma questão muito simples. Porque a palavra escândalo, ela, na verdade, ela tem um sentido muito mais amplo, e não sendo apenas aquilo que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta de quê? De vícios e imperfeições humanas. Então, todas aquelas nossas más ações ao qual nós estamos sujeitos, elas podem repercutir em nós mesmos ou nos indivíduos que estão à nossa frente. Por quê? Porque você está lidando com a questão de um efeito negativo relacionado à moral. Então, quando nós falamos em escândalos, nós vamos escandalizar alguém ou nós vamos ficar escandalizados com aquilo que nós estamos vendo. E na passagem, Jesus deixa mais claro, bem específico, cuidado com o que sai de escândalo de dentro de nós. Então a gente percebe que essa questão escandalizadora que existe no mundo, ela está relacionada a quem? A nós mesmos. Quem promove o escândalo? Somos nós. Em alguns momentos por nós mesmos, em alguns momentos por outras pessoas. Quando se fala em escândalo, nós estamos falando em quê? Olhemos a rede social hoje. Escândalos, fofocas, maledicências, danosas às vezes, porque são muito perniciosas. Hoje você já pode processar alguém se você for difamado pela rede social. Alguém pode sujar o nosso nome. Alguém pode difamar nós moralmente. Um simples jogo de palavras, dependendo daquilo que ele propõe ao contar de nós e jogar numa rede social, por exemplo. E em todos os outros aspectos ainda. Então, o intuito é escandalizar, chocar, num sentido amplo da palavra, partindo de nós ou de alguém para nós, nesse jogo de vice-versa. Então, isso tudo faz parte do quê? Da nossa imperfeição. Nossa imperfeição o quê? Relacionada com a questão moral. Nós temos que entender que o Brasil, ele vive uma questão moral, porque os espíritos que estão encarnados no Brasil têm este problema moral. Então hoje a gente sofre o quê? A questão de que a gente acha que a nossa taxa de imposto é cara, que a gente é surrupiado o tempo inteiro, tudo que a gente paga ou faz e cobram de nós é considerado injusto, a gente acha tudo caro. Por quê? Isso é reflexo do que nós fizemos lá atrás para outras pessoas. Hoje nós sentimos essa questão daquilo que tudo que nós achamos injustiça, porque nós passamos lá atrás. Fizemos alguém passar. Então hoje o nosso imposto é caro. Hoje a gente reclama que o governo só rouba de nós. Por quê? O que nós fizemos para os outros lá atrás? É uma questão moral. O Brasil vive uma questão moral e ética. Alguns países, isoladamente, têm núcleos de espíritos que trabalham essa ética e moral muito bem. Mas nós não. Aquela piada funciona bem, né? Você não sabe o povinho que eu vou pôr ali. Então a gente tem este problema. Falo sempre isso aqui, às vezes se torna repetido. Mas a fila dupla, a fila tripla, o sinal vermelho, a vaga do idoso, nós furamos fila, a dúzia de laranja vira 14, nós falsificamos a nota fiscal do dentista para bater no imposto de renda. É uma questão moral. Nós somos assim. Nós adoramos levar vantagem. A lei de Gerson funciona muito bem para nós. Menos para o Gerson, que se arrependeu de ter feito a propaganda do cigarro e ficou o nome dele taxado numa lei. Então a gente percebe que isso é um problema nosso. É nosso, de cada um.
Como disse um vídeo que ficou famoso no final das eleições que correu nas redes sociais de um senhor bem idoso já, você quer que o Brasil mude? Então você vai ter que mudar primeiro. O Brasil só vai mudar quando nós mudarmos. É uma questão moral. Então, isso é um escândalo. Olha o que nós vivemos. Nós estamos mergulhados hoje dentro da onde? De um escândalo. Promovido por quem? Por nós mesmos. Porque nós compactuamos com quem está sentado lá em cima. Porque eles são iguaizinhos a nós. A diferença é que a gente maquia o terreno, o carro para vender, e eles fazem roubos milionários. É isso que nós temos que mudar. Vender voto por R$50 e outras coisas mais. Enquanto a gente não entender este processo ligado à moral, nós vamos continuar neste processo de sofrimento. Então, o homem ele não tem necessidade desta prática. Ninguém nasce destinado a fazer o mal moral. Todos nascem para melhorar-se e para reformar-se. Então, cada vez que nós estamos no mundo físico, nós estamos aqui para este aprendizado moral. Por quê? Porque a gente encarna, não lembra da nossa vida espiritual de uma forma global, a nossa mente é apagada, a nossa memória é só nessa no momento, nós vamos ter insights ou flashes de algo que são necessidade relacionados ao nosso passado para caminharmos no mundo físico. Desencarnamos, olhamos aquilo que fizemos, reencarnamos e neste processo homeopático de tempos em tempos, esse ir e vir na reencarnação, nós vamos tentando modificar o nosso status quo. Demora? Demora, mas a gente não pode desistir. Então, essa imperfeição moral humana, essa evolução, ela se faz com lentidão, visto ser ela realizada, primeiro, internamente pela vontade do ser. Ninguém é violentado no seu querer para corrigir-se. Então, é aquilo que a gente ouve sempre. Quando é que nós mudamos? Quando nós amadurecemos, quando a ficha cai. Olha, fulano demorou, mas entrou nos eixos. Finalmente parou de fazer burrada. Não é assim que a gente faz com algum parente nosso que está numa situação ruim? Finalmente criou juízo. Olha, só fazia besteira. Então, amadurecimento. Só que isso também acontece conosco, independentemente da nossa questão de responsabilidade. Porque nós podemos ter uma vida responsável, maravilhosa, trabalhamos, estudamos, temos objetivos, adquirimos as nossas coisas, mas moralmente nós temos alguns desvios dúbios em relação a essa moral. A questão que eu falei da fila dupla, de furar a fila, de querer levar vantagem em algumas coisas, mesmo trabalhando de forma séria e responsável. Então a gente precisa saber separar as coisas. Nós somos sérios, somos responsáveis, somos, mas a nossa moral, foi encurtar o caminho. E a gente encurta se puder. A gente não pensa que talvez essa encurtada possa ferrar alguém. E esse é o problema. A gente precisa aprender a ampliar essa questão na forma de pensar como a gente deve pautar a nossa caminhada no mundo físico. A gente tem que entrar naquela fase de chega, cansei, está na hora de fazer as coisas direito. A gente precisa se saturar, cansar de querer sempre se dar bem. É muito importante isso. Então, essa imperfeição moral humana, essa evolução se faz com lentidão, como eu falei, porque isso é da individualidade de cada um. Então, essas leis que são naturais, as leis morais, que regem o comportamento do homem em relação a si mesmo, ao próximo e a Deus, vejam bem, a nós, ao próximo e a Deus, são acionadas constantemente, devolvendo as consequências dos sentimentos, pensamentos e atos de cada um para que, neste resultado, em bons ou ruins, saiba o espírito ou o homem se está certo ou não, aprendendo então a usar seu livre-arbítrio sem prejudicar ninguém, nem a si próprio. Por quê? Porque a gente se esquece de uma coisa. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, elas geram duas consequências. A boa e a ruim.
a positiva e a negativa. Todos os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós vamos executar, quer você queira, quer não, quer a gente não goste ou não, gera duas consequências ao outro. Exemplo, para a gente entender. O dono de uma empresa resolve demitir alguém. Esse ato dele gerou consequências do seu funcionário. O desemprego, vai passar aperto, vai desequilibrar o seu reduto familiar e outras consequências. Não adianta, nós não podemos fugir disso. Vou admitir alguém na minha loja e de repente esse funcionário que chega não é bem-vindo por todos os outros e começa a fofocaiada, a briga dentro daquela loja. Experiência própria, se eu vi numa loja que eu trabalhei. Gera, quer queira, quer não, por mais inocente que seja o nosso ato, gera alguma consequência no outro, porque nós não sabemos como é que o outro está moralmente também. Isso é muito importante. A gente não costuma muito pensar nas nossas decisões. Nós somos muito bons para planejar conquistas, objetivos materiais, mas às vezes, para planejar algo mais objetivo relacionado a nós, ou seres, sobre a nossa responsabilidade, nós às vezes cometemos gafes tremendas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tinha um amigo meu que ele não queria ser médico, mas a família diz que ele tinha que ser médico. Deu a pior besteira que podia se dar na vida. Então a gente não pode querer controlar ou querer mandar no outro. Tudo tem que ser conversado, tem que ser gerado através de uma conversa. Não funciona. Então, surge um momento, como eu falei antes, que nós vamos nos cansar dessa questão. Hoje já se percebe um certo saturamento na população em relação ao que está se vivendo aí. Mas a gente percebe ainda que é muito mais para a questão de querer tomar uma atitude à força, tomar o poder, do que realmente agir de uma forma mais equilibrada e perceber que essa mudança ela pode ser feita de uma forma silenciosa. Exemplo, há 30 anos atrás na França, o governo francês estipulou uma lei lá e o povo simplesmente falou assim, ninguém sai na rua amanhã. Paris parecia um deserto. E funcionou. A gente acha que ainda precisa ir para a rua, botar a camisa do Brasil, cantar o hino, botar a mão no peito para aparecer na televisão. Não funciona. Porque tem sempre a turma do contra que vai lá quebrar as coisas e deprecia a busca de algum objetivo. A gente ainda não entendeu esse processo, porque vai ter sempre a massa de manobra, como aconteceu no último evento aí de educação, em que saíram queimando ônibus. Então enfraquece o outro movimento. Isso é uma questão moral. É um comportamento misturado com o outro. Então às vezes você precisa tomar uma atitude de fazer algo de forma como a França fez, porque como não tem ninguém para sair na rua, não vai ter como você atacar e queimar nada. Mas você colocar isso na cabeça das pessoas ainda é muito complicado, principalmente quando se trata de falar em Brasil. Porque aqui tudo vira mimimi. Gera uma proporção maior que em qualquer outro país do mundo. Por causa da questão dos espíritos que aqui estão encarnados. A gente precisa ainda entender isso. Então, busca-se ajuda, encontra-se amigos, raciocina, analisa, reinicia uma nova jornada de luta contra a sua má inclinação, mas se perseverar, porque muito sofreu, não mais querendo o retorno de valores ilusórios, progredirá. Então, enquanto nós não raciocinarmos, analisarmos, procurarmos ajuda, entendermos que precisamos mudar a forma de caminharmos no mundo físico, sermos diferentes sim. Não importa se o outro vai achar que você é careta, porque você resolveu tomar uma postura diferenciada. Porque enquanto a gente achar que tomar uma postura diferenciada dos outros
você vai se sentir estranho e você vai estar sendo conivente com a postura errada, não vai resolver nada. Porque a mudança é reforma íntima, é individual. A busca é sua. Você está entendendo? Você compreende essa questão de valor de ética e moral? Você entende que tem que mudar? Você tem que largar alguns vícios e defeitos? Você tem que buscar novos valores, novas virtudes? E você resolve fazer, mas o outro acha que você é bobo, é careta? Aí você vai com o outro? Não. Você vai ter uma personalidade própria de admitir que aquele caminho que você está seguindo é o correto. E ele que continue no erro. Nós precisamos analisar e entender esse tipo de situação. Porque senão, nós vamos continuar embarcados na maioria, vamos continuar atuando desta mesma forma e vamos continuar num processo lento de mudança nossa moral interna que afeta no coletivo inteiro. Isso é o mais importante. Aí a gente está lá numa passagem de Jesus. Ai daquele por que vem o escândalo. Porque estando sob a lei de causa e efeito, receberá mais cedo ou mais tarde as consequências do ato praticado e não se libertará enquanto não quitar essa dívida. Há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, um rapaz, ele resolveu criar uma história fantasiosa para atingir um objetivo único, dar uma trapaça em alguém e conseguir um cargo numa determinada empresa, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Ele foi lá, montou esse plano com algumas pessoas, conseguiu montar todo um esquema, difamou a determinada pessoa e assumiu a vaga que ele tanto queria de comandar aquele setor. Dias depois, o rapaz que foi difamado se suicidou. E aí? Esse é o problema. A gente às vezes não pensa o que fala, não pensa o que faz. Falar mal da vida dos outros. Olha, você viu fulano? Você tem certeza? A gente precisa tomar muito cuidado. Eu conheci um caso no interior de São Paulo, de uns parentes meus, em que ela morava no interior de São Paulo, em Bauru, uma cidade na região de Bauru. E na rua que ela morava, um casal, já bastante conhecido da rua, chamavam a mulher de sem vergonha, porque ela traía o marido. E essa história levou anos. Ah, ela é uma sem vergonha. Ah, ela não vai. Olha, você viu fulana, chegou, tá, fulana traiu o marido é chifrudo aqui no bairro. Era sempre essa história, Ele morreu. Passado muito tempo, ele morreu. Olha que interessante, depois que ele morreu, a história veio à tona. Quem tinha amante era ele. Ele inventou essa história para focar na mulher, para ele sair com a outra. A mulher passou mais de 20 anos sendo chamada de piranha, vagabundo, tudo que nome que vocês queiram, e ela não era nada disso. Então, a gente não tem às vezes medida do que nós somos. O que nós somos? Muito complexo isso. A gente não se enxerga direito ainda. Nós precisamos mudar essa nossa questão moral. Então, o que a espiritualidade trabalha nesse dizer de Jesus? Se serviu pelos seus maus instintos, sem o saber, de instrumento para a justiça divina, mas cometeu infrações à lei desse bem, ficando, pois, sujeito às suas consequências, pode redimir-se pelo arrependimento que o colocará nas mesmas situações de antes, não necessariamente com as mesmas pessoas, dando-lhe a chance de fazer exatamente o contrário do que fez, auxiliando, perdoando, cumprindo com satisfação
talvez uma difícil dívida. Então, às vezes, a gente não entende por que em determinados momentos da nossa vida acontecem determinadas coisas que a gente já diz assim, mas isso que está acontecendo comigo é injusto. Eu não merecia isso. Tudo aquilo que nós consideramos injusto para nós, para a doutrina espírita, é justiça. O que nós fizemos lá atrás? A gente não sabe, a gente não lembra agora. Mas a gente sabe, porque quando a gente está mergulhado dentro daquilo que nós consideramos injusto conosco, a nossa mente tem insights. E a gente às vezes pensa assim, o que será que eu fiz? Para todo mundo é injusto. Mas quando a gente está conosco, o que será que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz? Eu colei a Santa Ceia com chiclete? Não é assim? Porque a nossa memória chama. A gente sabe que não é santo. A gente sabe que as situações que a gente passa aqui de dificuldades aflitivas estão relacionadas com o nosso passado. Nós não somos espíritos coitadinhos. Nós somos espíritos milenares. A gente sabe o que fez, sim. Então a gente precisa trabalhar isso. E o mais importante, porque às vezes as pessoas se chocam com isso, que é na parte final da passagem de Jesus, em que ele diz lá que você tem que perder o pé, perder a mão, e tudo que for que vai te prejudicar nessa entrada no reino espiritual, que você perca. Mas por que acontece isso? Porque a gente às vezes esquece de um pequeno detalhe, porque quando nós estamos aqui encarnados, e nós desencarnamos, para quem viu o nosso lar entende isso, e nós estamos lá no plano reencarnacionista, e que nós vamos reencarnar novamente, e que está lá os espíritos todos que vão fazer parte disso, o que vai ser o marido, o que vai ser a esposa, os filhos, né? Filho tem muita mania de dizer, eu não pedi para nascer. Filho fala muito disso, e é errado. Pediu sim, senão não estava ali. Aí na hora de encarnar, eles pedem lá, fazem uma programação e encarnam. Aí chega aqui e esquece. Então a gente sempre se esquece que aquilo que nós estamos fazendo aqui foi pedido por nós mesmos. A hora do espírito encarnado é essa, nesse momento, hoje é dia 20 de maio de 2019, nós estamos na casa espírita certa, no lar certo, com a esposa, com o filho, com o kit completo de sogra, cunhado, nora, genro, certinho. Nós encarnamos certinho, com todo mundo na mesma panela, todo mundo se deve, todo mundo tem alguma coisa com o outro. Então a gente pediu para isso. E às vezes quando a gente fala isso foi estudado e muito bem estudado, quando um espírito ele encarna no mundo físico sem a visão, ele não tem a visão pela misericórdia divina, porque quando ele bota aqueles olhinhos para ver, ele destruiu muitas vidas anteriores, nas suas encarnações passadas. Porque o que ele olhou, ele destinou o veneno da maledicência. Aí na encarnação em que ele se arrepende do mal que ele fez, ele pede para vir cego para nem ver, para não fazer de novo. E às vezes a gente não entende isso. Então quando a gente vê um cego, eu não devo ter pena dele? Não, não é isso. Ele pediu para vir cego, para ver se ele consegue cumprir essa etapa. Qual é a nossa obrigação como espírito encarnado e praticante da busca da caridade? Vibrar, orar por aquele espírito que ele consiga. O que vem tetraplégico, paraplégico, sem pernas, sem braço. E às vezes a gente não entende isso, o espírito pediu para vir assim. Geralmente um espírito, não vamos generalizar, mas em alguns casos estudados, geralmente um espírito tetraplégico foi um tremendo de um assassino. Matou muita gente, foi estuprador. Pediu para vir sentado numa cadeira de rodas, sem nenhum movimento, para ver se ele contém o seu impulso de fazer de novo se ele tivesse encarnado perfeito. Ele quer ver se se cura desse mal moral, para quando ele entrar novamente lá, ele esteja um pouco limpo.
E às vezes nós não entendemos essas questões. Temos que estudar, buscar a doutrina espírita. Porque tudo está correto, de acordo. Somos saudáveis, perfeitos, mas tem alguns que não são. E a gente tem que entender por que eles são ali, daquele jeito. E ali existe uma grande prova a ser passada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa questão moral, com essa nossa questão ética. Porque aí, quando estivermos aqui numa situação desfavorável, nós vamos ter uma doutrina para que possamos analisar por que estamos naquela questão desfavorável. Aí a gente vai entender perfeitamente bem por que a providência divina é perfeita e sábia naquilo que ela faz. Então, quando Jesus usava a expressão vigorosa, forte de chamar a atenção das pessoas, usando palavras que chamavam a atenção das pessoas e nos chamam até hoje, é nesse aspecto. O que nós queremos para nós lá na frente? A gente sabe que o nosso passado, ele hoje resulta neste presente. O que nós queremos para o futuro vai depender do que nós fazemos no presente atual. Então a nossa caminhada é que vai dizer o que seremos na próxima. Enquanto a gente continuar achando que está tudo muito bom, está ótimo desse jeito, vamos continuar assim, vem, assiste palestra, toma água frutificada, toma um passe e vai embora. Quando a gente achar que só isso está bom, só isso satisfaz, a caminhada é sua, o livre-arbítrio é seu. Mas procure estudar, aceite o convite, venha na casa, procure entender por que passamos por determinadas situações, porque só esse conhecimento é que vai fortalecer a nossa caminhada no mundo físico. Só o conhecimento, a fé raciocinada, como prega a doutrina, é que vai fazer com que nós entendamos melhor tudo o que está acontecendo hoje na nossa volta. Muito obrigado.